Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 44. Já estamos chegando próximo ao final, só falta mais. O livro de Ezequiel só vai até o capítulo 48. Então, só falta mais 4 capítulos para o término do estudo do livro de Ezequiel. Nós vimos em capítulos anteriores que Deus estava dando uma visão através do profeta Ezequiel para o povo que estava no exílio, que o templo iria ser reconstruído. Então ele detalha como seria o templo, as medidas. No 43 nós vimos que a manifestação da glória de Deus, que ele iria se manifestar no templo. E agora ele vai falar sobre, mais uma vez, ele vai como se estivesse repetindo o que ele tinha falado no 43, mas com mais ênfase a respeito da santidade de Deus e também dos deveres dos sacerdotes, daqueles que iriam cuidar do templo, como eles deveriam se portarem. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui com o capítulo 44 do livro de Ezequiel. Que o Senhor me mostre, que o Senhor me ensine, que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa explicar, que eu possa estudar e que eu possa falar a respeito desse capítulo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então o capítulo começa dizendo assim: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior. No capítulo 43, nós já tínhamos visto que era um homem que mostrava a Ezequiel, no capítulo anterior, nós vimos que ele leva Ezequiel para a porta que dava para o oriente. Agora ele diz que ele leva Ezequiel para a porta que dá para o exterior do santuário. E diz: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Ou seja, era aquela porta que eles tinham visto no capítulo anterior. Agora ela se encontrava fechada. No versículo 2 diz: disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada. Não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Então essa porta foi aquela porta que nós vimos no capítulo anterior, que Ezequiel vê a glória de Deus, Deus entrando no templo, manifestando a sua glória. Aí ele está dizendo que agora essa porta tinha sido fechada, porque Deus tinha entrado por ela. No versículo 3 diz assim: quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Esse príncipe, tanto alguns teólogos acham que é o rei Davi, como também pode ser o príncipe que ele está se referindo ao seu filho, a Jesus, que viria e seria... Porque esse templo que foi reconstruído agora pelos israelitas lá em Israel, é o templo onde Jesus vai se sentar lá para ler aquela Torá. Vocês vão ver nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e Mateus, é que Jesus, quando menino, ele vai até o templo ler a Torá, ele discute com os maiorais lá da sinagoga, ou seja, ele vai até o templo, Jesus vai até esse templo. Então está dizendo que esse príncipe pode ser o próprio Jesus que vai vir e vai se assentar ali naquele templo. Aí no versículo 4 diz: depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa, olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Agora é uma nova visão da glória de Deus, agora por outra porta do templo. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quando eu te disser todas as determinações a respeito da casa do Senhor, e de todas as leis dela. Nota bem, quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Diz aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel,
Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura, o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações, não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Aí Deus agora começa a lembrar de que os sacerdotes antigos, antes da destruição, eles faziam tudo errado. Eles deixavam que estrangeiros entrassem no santuário, que incircuncisos de carne entrassem no santuário, ou seja, os pecadores, para profanarem, né, o santuário. Nós vimos aqui várias visões que Ezequiel chegou a ter, quando ele vai lá no santuário, vê sacerdotes adorando imagens de ídolos dentro do santuário, ou seja, toda profanação que houve, Deus está dizendo que nada disso vai deixar que isso aconteça de novo. No versículo 9 diz assim: assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Ele está dizendo, nenhum estrangeiro que seja incircunciso de carne ou de coração entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se achegarão a mim para me servirem no meu sacerdote, ou seja, aqueles sacerdotes que lá antigamente, aqueles que sobreviveram, jamais eles voltarão para o templo para serem sacerdotes de Deus na casa do Senhor. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Deus agora ele está falando a respeito de como ele iria selecionar os sacerdotes. Ele estava dizendo logo que os sacerdotes que tinham servido antigamente, que deixaram entrar pessoas, estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, a adorarem lá no templo. Não, esses sacerdotes jamais eles iriam retornar à sua missão anterior, jamais. Ou seja, aqui ele está dando instruções, né, está dando instruções ao profeta Ezequiel para que transmita ao povo lá no exílio que os sacerdotes que iriam ter funções no templo seriam agora diferentes, porque por causa dos seus pecados anteriormente, foi o que ocorreu a queda de Israel para a Babilônia, ou seja, foi por causa deles que não tiveram cuidado de guardar o povo, de ensinar o povo. Agora eles jamais iriam ter permissão para voltarem ao exercício do sacerdócio. Eles serão permitidos a servir como guardas do portão, matadores de sacrifício e ajudantes aos adoradores. Não mais eles iriam servir como sacerdotes ou se aproximar das coisas santas ou ofertas do Senhor, jamais. Então isso destaca a santidade na adoração a Deus. Os levitas que se tinham se desviados do caminho de Deus, eles não poderiam mais voltarem a serem o que eles eram antes. Eles não poderiam mais voltar como ministros do templo. Eles foram rebaixados a uma posição mais baixa como consequência de seus pecados.
Ou seja, a santidade de Deus, ela é exigida não apenas na adoração, mas também na vida daqueles que a realizam. Ou seja, Deus, ele exige santidade das pessoas que trabalham na obra dele. Tanto antigamente como também nos dias de hoje. Deus requer santidade das pessoas que estão lá à frente, os ministros de louvor, os sacerdotes, os pastores, os levitas, os diáconos, todos são pessoas que têm que estarem em santidade para poderem adorar a Deus, fazerem a obra do Senhor. Isso era o que ele estava dizendo nessa visão. Essa visão também ressalta a importância da humildade diante de Deus. O povo deve reconhecer a santidade de Deus e a sua própria falta de dignidade diante dele. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, nós temos que sermos humildes diante de Deus. Eles devem estar dispostos a abandonar suas práticas detestáveis e se voltarem para a santidade de Deus, seguindo as orientações e instruções que ele lhes dá. Então, ninguém pode se achar o Deus, o próprio Deus, né? Tem pessoas que acham que são tão santos porque estão numa posição elevada, numa posição de pastor, numa posição de ministro, numa posição de diácono, numa posição maior dentro da obra do Senhor. Acham que por causa daquela posição, eles se acham numa posição de grande santidade, ou seja, de um Deus, mas Deus está dizendo que esses é quem tem que ter maior humildade diante dele. E ele agora vai falar sobre os deveres desses sacerdotes, como eles devem se portar. Aí no versículo 15 ele diz: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim. Ou seja, Deus está dizendo, aqueles que cumpriram, que foram fiéis a mim, esses continuarão. Quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Por quê? Porque esses sacerdotes, eles foram fiéis a Deus. Eles não se extraviaram. Aí ele diz, e será que quando entrarem pelas portas de átrios interior, usarão vestes de linhos, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes se vir suor. Saindo eles ao átrio exterior ao povo, despirão as vestes. Nós vimos no capítulo anterior que essa recomendação, ele volta a falar aqui novamente nesse capítulo, que como os sacerdotes entrassem no lugar santo dos santos, eles quando saíssem tinham que retirar as vestes. E ele diz, não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que eu for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgarem, pelo meu direito julgarão as minhas leis, os meus estatutos, em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam, somente por pai ou mãe, filho ou filha ou irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus aqui está dando instruções, né? Ele está dando instruções para os sacerdotes, para aqueles que foram fiéis a ele, que não se extraviaram. Aí ele agora dá instruções, né? E ele vai destacar a pureza e a santidade desses sacerdotes, que eles deveriam vestir roupas de linho fino, que são as roupas de linho que seriam mais leves e adequadas para a adoração. Eles deveriam mudar de roupa antes de entrar no pátio
exterior, para que o povo pudesse distinguir entre o sagrado e o comum. Eles também eram proibidos de beber vinho antes de servir no templo e eram restritos com quem eles poderiam se casar. Então ele faz várias exigências, só poderia se casar com virgens da linhagem da casa de Israel, não poderia se casar com nenhuma viúva, né, nem com repudiada, ou seja, eram exigências que eram para promover a santidade e a pureza daqueles sacerdotes, que eles eram encarregados de representar o povo diante de Deus, então eles deveriam ter uma conduta irrepreensível, para que eles pudessem se aproximar de Deus com pureza, e para que o povo pudesse confiar na sua liderança espiritual. Ou seja, era Deus ensinando a santidade para aquele povo, né? Que a santidade era exigida, né? Então, Deus estava falando dessa santidade que eles tinham que ter. Ele também fala que eles não deveriam raspar a cabeça, ou deixar o cabelo crescer demais, beber vinho antes de entrar no templo, não poderia. Ou seja, eram várias restrições que tinham como objetivo promover a santidade e a pureza daqueles sacerdotes. Então, tudo isso Deus faz essa recomendação, né? A partir do 24, ele diz assim, fala das contendas, como é que eles iriam se portar para serem o juiz, né? Ou seja, eles eram responsáveis por julgar e eles tinham que seguir a regulamentação de Deus, ou seja, em relação às festas dos sábados, a evitar a contaminação do ritual, no meio de contato com cadáveres, senão eles não podiam se aproximar de cadáveres, ou seja, eles tinham várias instruções quanto ao julgamento de leis, julgamento entre contendas entre as pessoas, né? Eles eram também um tipo de um juiz, né? Os sacerdotes daquela época, né? Então Deus está falando aqui da importância da fidelidade aos mandamentos de Deus, porque aqueles sacerdotes, eles tinham que seguir instruções em todas as áreas de suas vidas, incluindo as suas funções como sacerdote do templo, né? E eles tinham que exigir fidelidade e obediência a Deus, para que o povo pudesse seguir o exemplo deles na sua própria adoração. Era isso que Deus estava dizendo. E a partir do versículo 28, ele agora vai recomendar com relação à herança desses sacerdotes. Ele diz, os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesmo haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Então agora ele está dizendo que aqueles sacerdotes, eles não possuirão terra em Israel, porque ele está dizendo que Deus, ele é a sua herança. Eles iriam viver dos sacrifícios que as pessoas trariam ao templo, ou seja, eles iriam ser sustentados o povo deveria trazer o sustento deles. Eles não iriam ter possessão, eles não iriam ter terras entre eles, ou seja, porque Deus era a herança deles. E isso era Deus estava demonstrando para eles a importância da confiança em Deus como provedor. Os sacerdotes, eles iriam ter que confiar em Deus para Deus suprir todas as suas necessidades, incluindo a sua subsistência. Eles iriam se dedicar inteiramente ao serviço de Deus, sabendo que Deus iria prover as suas necessidades. Isso destaca também a importância da humildade diante de Deus, porque os sacerdotes, eles não iriam ter possessão em terra, eles não iriam possuir terra em Israel. Eles não poderiam acumular riquezas, bens materiais, e eles tinham que reconhecer que sua verdadeira riqueza estava na herança em Deus.
e em seu papel como mediador entre Deus e o povo. Eles tinham um papel importante de saber que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Então não tinham que eles estarem se preocupando com riquezas materiais, em obter riquezas materiais. Embora nós vemos hoje, né, muitos pastores aí ricos, vivem da riqueza, né? Então Deus está dizendo aqui que eles não iriam obter essa riqueza, essa possessão de bens materiais. Então, o que isso nos ensina, né? A confiança em Deus como provedor, né? E nós temos que ter humildade diante dele, reconhecer que nossa verdadeira riqueza está em nossa herança em Deus, que nós devemos seguir o exemplo desses sacerdotes e confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades, enquanto nos dedicarmos inteiramente ao serviço a Deus, a Ele. Ele supre todas as nossas necessidades. Isso é o que nós podemos obter através dessa reflexão nesse capítulo 44. Então nós vimos que os líderes religiosos, nós podemos aprender aqui com esse capítulo 44, que os líderes religiosos daquela época, eles tinham que seguir as instruções de Deus em todas as áreas de sua vida, incluindo suas funções ministeriais, que os sacerdotes do templo de Ezequiel deviam seguir as regulamentações, os regulamentos que Deus mandava para eles, né? Da mesma forma, hoje em dia, nós temos que ver que os líderes religiosos, hoje em dia, devem seguir as instruções de Deus em suas vidas pessoais e no ministério. Charles Spurgeon, um grande teólogo, um grande homem de Deus, ele foi conhecido por sua fidelidade às Escrituras e sua ênfase na pregação bíblica. Ele se esforçava para seguir as instruções de Deus em todas as áreas da sua vida e no seu ministério. Ele foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Então nós vimos aqui que Deus estava mostrando, né, aos sacerdotes e as leis do templo, né, tudo para que a adoração ao Senhor fosse uma adoração genuína, uma adoração sem pecado, tanto dos sacerdotes, que tinham que ser exemplo para os fiéis, para o povo, né, e quanto o povo também. Eles tinham que servir a Deus em adoração e em obediência, estar em santidade a Deus. Então nós temos que pedir a Deus para que nossa adoração também, ela seja também marcada pela santidade. E pedirmos também pelos líderes religiosos que eles busquem seguir as orientações de Deus nas suas funções e no seu ministério, né? É isso que o capítulo 44 nos ensinou no dia de hoje, amém?